Primeiramente, gostaria de agradecer em meu nome e também da Customer Hacks pela oportunidade, por a gente poder compartilhar as nossas experiências. Posso compartilhar a apresentação que eu fiz? Sim, fica à vontade, por favor. Só um pouquinho. Estão vendo a tela? Ainda não, Cal. Agora sim. Legal. Só um pouquinho. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida de quem é Customer Hacks, só para vocês entenderem um pouquinho quais são nossos objetivos, tá? Então, aqui é um pouquinho da minha história, né? Sou cofundadora do Customer Hacks, formada em marketing, mais de 15 anos em experiência em atendimento ao cliente, é o que eu adoro fazer. Trabalho mais de 5 como Customer Success e também sou organizadora do CS Meetup Brasil há 3 anos. Não sei se vocês conhecem, mas é uma comunidade que já está em mais de 20 cidades do Brasil, onde nós fazemos eventos, tanto online quanto presencial, para compartilhar sobre o Customer Success. E aqui um pouquinho do que eu falo, né? Customer Success, experiência do cliente, marketing digital, PNL, negociação e suporte. Quem somos? Nós surgimos com o propósito de divulgar conhecimento a todos os brasileiros que de alguma forma ajuda no sucesso do cliente. Então, seja startup, varejo, empresa tradicional, se tem cliente, a gente tem algo para ensinar. Então, o nosso foco é um pouquinho diferente do CS Meetup. Nós fazemos eventos, palestras presenciais e online. Ainda não iniciamos o presencial, mas estamos torcendo para que logo comece. E o nosso foco é o Customer Centric. Então, independente da área do segmento, nós queremos trazer para o mercado brasileiro essa mentalidade de colocar o sucesso do cliente, né? O cliente ao centro, para que a gente possa trazer uma melhor experiência e ser referência mundial aí, né, no Brasil, mostrando que nós podemos sim ser diferentes no tratamento com o nosso cliente. E agora sim, vou começar o tema de hoje. Falei para o pessoal que eu ia trazer um case de churn, então vamos lá. Primeiro, a empresa que eu trabalhava, eu posso citar tranquilamente, foi na PhoneTrack, tá? Foi em 2019 esse caso. Tem vários outros que a gente, como CS, convive, mas eu escolhi esse especificamente por causa da forma que foi feito e tinha bastante coisa legal para trazer para vocês. Então, assim, o cliente, para vocês entenderem como ele era, é um cliente de Curitiba, de serviços automotivos, com 5 filiais em Curitiba. Então, vamos dizer que é um cliente de médio porte. Quando ele solicitou o cancelamento, foi na etapa de onboarding. O que aconteceu naquele período? Ele estava com problemas técnicos do nosso sistema. Então, no caso, precisava fazer algumas configurações no nosso sistema para que funcionasse no site dele. Eu não sei se, né, se vocês querem saber mais detalhes depois de que tipo de sistema, posso informar, tá? Mas eu não vou me prolongar aqui até para não tomar muito tempo. Então, o que aconteceu? No momento que ele pediu o churn, ele estava com uma outra colega minha que estava fazendo o onboard, simplesmente o cliente não quis continuar. Ele falou: olha, estou insatisfeito, vocês não estão resolvendo o problema com o suporte, nem o onboarding, não quero mais o produto de vocês. Eu trabalhava na etapa de ongoing, então o que a gente fez? Toda vez que havia problemas na etapa de onboarding do cliente, né, só para situar, não sei se todos aqui trabalham já com sucesso do cliente, mas o que é o onboarding? É o cliente a bordo, né, o significado da palavra. Então, as boas-vindas, a gente treinar, mostrar para ele como funciona, mostrar o primeiro valor do sistema, do serviço, do produto, enfim, ali naquele primeiro contato com o cliente. Então, quando eu pedi um cancelamento nessa etapa, eles passavam para a etapa de ongoing, que é o quê? O ongoing é o acompanhamento, né, passada essa fase de treinamento inicial, o
o cliente vai diretamente para o ongoing, onde a gente vai trabalhar de período em período para atingir os objetivos dele, para que a gente trabalhe e cada vez mais traga aí novos planos de ação, estratégias, enfim. Entrei em contato com esse cliente para entender. E aí que entra agora para a parte da negociação, que eu gosto muito de falar sobre isso. A negociação é algo que você tem que ter muita empatia com o cliente. O que eu vejo muito assim, não é só entrar em contato simplesmente, você tem que conversar com o cliente. Eu até trouxe ali um desenho para simplificar bem, ali a mesa ali, que é justamente como se você tivesse sentado de frente com o cliente, que é o quê? É você entender ele. Ouvir de verdade, porque muitas vezes a gente vê, né, no decorrer de atendimentos em geral, agora não estou falando só em Customer Success, das pessoas entrar em contato com o cliente, de colocar mais um da lista que eu tenho que entrar em contato, é mais uma pessoa que eu vou conversar. E não, a gente precisa entender cada caso a caso. Lógico, a gente não consegue dar a mesma atenção, o mesmo tempo de atendimento para todo mundo. Se a gente pudesse fazer isso, né, ia ter que ter muito CSM para cuidar de muita carteira. Mas assim, o que eu digo? Quando tem casos específicos, eles merecem ser olhados com carinho a mais. Entrei em contato com o cliente, ele era o proprietário da empresa, né, das 5 filiais. E a primeira coisa que sempre eu faço, isso, né, fica de dica para todos, né, que lidam com clientes, é ouvir. Eu não chego já trazendo solução, já chego colocando todas as informações abaixo ali no cliente, não adianta. A gente tem que ligou, entra em contato, se apresenta e se mostra que você está disponível para ouvir ele. E foi dessa forma que aconteceu. Eu falei, olha, estou aqui, fale o que está acontecendo. Então, o cliente trouxe a visão dele. A partir do momento que você deixa o cliente falar, parece que sai aquilo de dentro dele. E ele fica muito mais calmo depois. Isso eu trago de experiência com vários clientes. De eu atender cliente, assim, agora trazendo de outras experiências, e cliente que só, na verdade, eu já tive xingamentos até de cliente, mas quando o cliente está nesse nível, a melhor coisa é você ligar, respirar, esperar e deixa ele falar tudo o que tiver. Você vai ver que já teve clientes que eu fiquei 10 minutos ouvindo. Depois que eles falam, eles ficam mais tranquilos e ficam mais suscetíveis para que você possa expor a situação. Então, ele explicou o que estava acontecendo, eu mostrei para ele que isso era algo que a gente poderia resolver, e realmente foi resolvido, porque qual foi minha parte de CS? Entrei em contato antes de ligar para o cliente com o suporte. Então, essa linha interna tem que ser muito alinhado, né? A gente tem que, entre suporte, vendas, enfim, todas as áreas da empresa, quando você precisa resolver um problema de um cliente, todos os envolvidos, você tem que entender a história de cada um e como que você pode resolver, para que quando você entra em contato com o cliente, você já tenha a solução, já saiba como trazer essa segurança para ele, porque se você ficar só no, vamos ver, vamos achar, o cliente não vai sentir segurança. Então, eu já tinha conversado com o suporte e falei, ó, é o seguinte, cliente X, a gente consegue resolver, é assim, assim, assim. Eu tenho prazo, o prazo é até tal dia, então é importante você falar que tem a resolução e quanto tempo vai levar. Traz esse tempo, coloca um tempo sempre a mais. Nunca justo, tá? Porque sempre a gente depende de outras pessoas. A partir desse momento que você colocar um tempo maior, se você responder antes o cliente com isso, você vai surpreendê-lo. Então, melhor, outra questão para vocês fazerem. Além disso, essa forma da comunicação, a gente tem que ser muito transparente também. Então, fale, olha, realmente a gente teve problemas, peço desculpas, não tem problema a gente pedir desculpa. Quantas vezes eu já pedi desculpas? Isso tira aquela arma, sabe, da frente da gente. Ele entende que do outro lado do telefone tem um ser humano também que está ali para ouvir ele, para ajudar ele. Então, você tem que se mostrar disponível para ajudar, pedir desculpa se for necessário. Nesse momento, o cliente falou, tá bom, Cauana, eu vou dar mais uma chance para vocês, eu não vou cancelar. Ok, resolvida essa etapa, entrei em contato de novo com o suporte e a gente resolveu parte técnica. Só que aí ficou faltando a parte do onboarding, o treinamento que não tinha sido terminado.
esse era um cliente muito importante para a empresa. Então, assim, agora essa parte, o que eu fiz para ele, não quer dizer que a gente tenha que fazer para todos os clientes da carteira. Até porque muitas vezes, eu já trabalhei com 100 clientes na minha carteira, já trabalhei com 500, e aí como que você vai tratar? Como que você vai tratar 500, vou atender igual? Não tem como. Então, cada pessoa é uma estratégia. Esse caso, eu não consegui ser proativa. Já veio o churn, já tinha acontecido. Resolvida a situação do problema técnico, eu entrei em contato novamente com ele e, para surpreender esse cliente, como ele era de Curitiba, eu falei assim, ó, vamos fazer diferente. Eu vou visitar a tua empresa pessoalmente para entender como ou quais são os processos, como que vocês trabalham, para que a gente possa entregar o melhor onboarding para vocês. E fui pessoalmente. Na época, a gente tinha até uma profissional de UX, que também acabou se envolvendo, ela queria entender um pouco mais, né, de como que o sistema era visto pelo cliente, quais eram os desafios visuais que ele tinha, e acabou ajudando bastante, tanto eu quanto ela, né? Então, isso aproximou cada vez mais o cliente, né, da empresa e também com o Customer Success. E aí eu falei, cada uma das unidades, para vocês entenderem, tinha um gerente. E eram pessoas que não tinham familiaridade com tecnologia. Esse é um outro ponto que a gente sempre vê acontecer nas empresas. Então, o que eu fiz? Peguei na mãozinha de cada gerente, marquei 5 reuniões. Foi um dos clientes meus que mais demandou o meu tempo de CS, isso eu confesso. Mas assim, eu fiz reunião com cada um deles e quais foram os resultados disso? Todos eles utilizavam o sistema da melhor forma. E o melhor, eu consegui fazer, inclusive, upsell, porque ele viu que eu tive um carinho diferente, porque a partir do momento que você ensina esse cliente, mostra o valor do teu serviço, do teu produto, ele não tem dúvidas, ele entende como ele pode usar e se torna necessário para a empresa dele todos os dias. Você não precisa mais ficar ligando, vamos dizer assim, toda semana ele vai ligar, todo mês. Não, o cliente, quando ele entende o valor do teu produto para o negócio dele, é um cliente que você pode deixar andar sozinho. Lógico que você vai entrar em contato de período em período, conforme a tua estratégia. Mas aí ele caminha sozinho porque ele já entendeu o valor disso. E aí, para concluir, a questão do onboarding que eu trouxe ali embaixo, que é para ligar já tudo isso, eu já recebi muitos pedidos de cancelamento em onboarding. Acredito que outros CS que estão aqui na nossa reunião de hoje também já tenha recebido. E o que é importante no onboarding? A gente entregar o primeiro valor. Então, ali é o primeiro contato do teu cliente com a empresa. Então, precisa ser uma equipe muito bem qualificada. A equipe tem que estar alinhada, tem que entender qual é o objetivo do cliente, para que quando ele saia do onboarding, ele já entenda isso, que já qualquer problema técnico que houver, vocês estarão ali para resolver e para entender o motivo o que o sistema vai fazer de bom para a empresa dele, qual é o primeiro valor entregue. Então, a partir desse momento que fizer um excelente onboarding, depois é só acrescentar, né, e trabalhar com a parte de upsell, que daí é crescimento e tudo mais. Acho que então, né, eu trouxe um pouco do que aconteceu. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem debater alguma das coisas que eu falei, fiquem à vontade para perguntar ao final aí da nossa conversa. Então é isso, vou passar aí Cacau, muito obrigada, foi ótima a apresentação. Pessoal, as perguntas vão ficar para o final, tá? Primeiro vão ser todas as apresentações e depois a gente vai abrir para perguntas. Vitor, pode começar. Obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Então, já vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Victor Augusto, sou um parceirão da Cal também. A gente é cofundadores da Customer Hack juntos. Vocês estão conseguindo ver minha telinha? Sim. Boa, legal. Então, meu nome é Victor Augusto Patrício, sou Head de CS na Bom Lance, co-founder da Customer Hack, sou formado em psicologia, com ênfase em psicologia do comportamento de marketing e consumo, e fazendo formação agora em marketing. Trabalho com CS há mais de 9 anos, então eu falo que antes de Lincoln Murphy falar sobre Customer Success, eu já estava falando disso aqui no Brasil. E eu sou organizador do CS Meetup Brasil há mais de 3 anos. A Cal já apresentou um pouco sobre a Hacks, então eu não vou falar sobre isso, mas vou falar uma coisa que é bem mais legal, que é o upsell na jornada do Customer Success.
Então, eu separei 3 tópicos, né, bem práticos, sobre jornada de upsell, a regra dos 25% e um detalhe que eu sempre gosto de bater, né, que CS não é vendas. Então, começando de baixo para o começo, por que eu falo muito CS não é vendas? A gente tem ainda uma cultura muito enraizada de que o dinheiro da empresa vem na venda. Isso não existe. O dinheiro de uma empresa não está dentro do departamento comercial. Aí você vai falar, Vitor, você está louco. Eu falei, eu vou te provar com números o porquê que isso ocorre. Dentro da empresa de cada um de vocês, verifique, por gentileza, qual é o CAC, o custo da aquisição do cliente de vocês. A CAC basicamente é todo o valor que eles gastam com marketing, todo o valor que eles gastam com os funcionários, com o sistema, até que o cliente assine o contrato. Então, com pré-vendas, com o vendedor, com onboarding, tudo isso está dentro do CAC. Vocês vão encontrar números altíssimos, vocês vão encontrar números de R$1.000, 1.500, 2.000. E aí eu te pergunto, qual que é o valor da tua empresa? Qual que é o valor, o MRR, a receita recorrente mensal que o seu cliente te entrega? Se for menor que o CAC, o valor, o lucro da empresa não está dentro do comercial. Está no LTV, no tempo de vida que o seu cliente fica com você. Ou seja, está dentro do CS. A venda, ela é apenas o start. Mas o seu cliente, ele precisa ficar com você por alguns meses para que ele se pague e daí comece a gerar lucros. Dito isso, por que a gente tem vendas dentro do Customer Success? É muito simples, está dentro da jornada. A diferença entre um upsell e um cross-sell é quando você vai no cinema e você... Melhor. Quando você vai no McDonald's, McDonald's, todo mundo gosta. Eu não estou vendo o rosto de ninguém, espero que vocês estejam indo. Mas quando você vai no McDonald's, a pessoa te pergunta assim, fritas acompanha? Ou seja, você comprou um lanche, a pessoa está te oferecendo batata frita. Cross-sell, você tem um produto, ela te ofereceu um outro. Agora, se você fala, eu quero meu McLanche feliz, ela vai falar, por mais R$1, você vai ter batatas fritas grandes ao invés das médias. Upsell. Você fez um up dentro daquela venda que você já tinha concluído. E como que surge isso dentro de uma jornada? Bem, para você fazer um upsell, a primeira coisa que você precisa saber é o valor que o seu cliente contratou, aquilo que fez sentido para ele, o motivo que ele contratou, está sendo entregue? Ele está feliz? Quando a gente fala de upsell, normalmente a empresa fala assim, CS, a todo momento, entoche venda. Venda, 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 venda. E não, CS, a todo momento, garanta que o seu cliente está satisfeito. Satisfeito, satisfeito, satisfeito. Se ele estiver satisfeito, ele vai fazer um upsell. De que maneira? Um cenário que eu tive, um caso que eu tive na minha primeira empresa, né, que eu trabalhei como CS, era uma empresa que vendia rastreadores de funcionários externos, ou seja, era um aplicativo que instalava no celular corporativo para quem trabalhava fora da empresa, ter o controle se estava indo no cliente, atendendo e tudo mais. Normalmente, as empresas contratavam um número pequeno de licenças para testar, validando, eles contratavam para mais funcionários. Isso é um upsell. Como que eu fazia? Quem contratava normalmente o meu produto, ou seja, quem era a minha persona de usuário, não era um funcionário, eram os diretores da empresa. Eles contratavam e instalavam no próprio celular para testar. Logo, eu entendia qual que era a minha persona e dali eu fazia o primeiro contato com ele. Ou seja, cara, você instalou o sistema, então você está executando o processo, eu vou trabalhar com você como se você fosse um usuário. Testa o aplicativo, mensura, vê se você está tendo os bons resultados. Se ele tivesse um bom resultado, automaticamente ele iria contratar outras licenças. Então, a primeira etapa da minha jornada era o quê? Qual que era o objetivo com o meu cliente e quem iria usar o meu produto?
se o objetivo dele para mim estava claro, ele quer controlar o funcionário externo, qual que é, quem que vai utilizar? Já é o funcionário? É o cara que comprou? É o cara que manda no sistema? Quem é o gatekeeper, né? A pessoa que controla ali o meu contato? Eu falo diretamente com ele e fazia com que ele tivesse o sucesso. Depois, eu ia segmentando essa jornada. Então, o que ele precisa para ter sucesso? Cara, ele precisa testar o GPS. Ótimo, olha, cliente, vai na rua, entra no shopping, onde o seu cliente costuma aparecer. Ali que você vai testar. Tira uma foto, cria uma ordem de serviço. Quando ele ia criando dessa maneira, ele ia o quê? Vendo o sucesso. Ele ia passando pelas milestones da jornada dele e ia identificando cada ponto de sucesso. Ele, nossa, é os aha moments. Eles, aha, isso funciona. Aha, isso perfeito. Aha, isso era tudo que eu precisava. Ótimo. Esse cliente está engajado. Esse cliente está feliz. Esse é o meu momento de fazer um upsell. Eu cheguei no ponto da jornada que ele está tão feliz que eu vou falar: quantos funcionários você tem na tua empresa? Ele vai falar: 20. Ótimo, eu vi que você contratou tantas licenças. Vamos colocar agora para todos? Vamos colocar para os seus funcionários? Esse era o melhor momento da jornada. E aí eu digo uma coisa: o que é a regra dos 25%? É simples. Normalmente, não se faz um upsell acima de 25% do valor do que o cliente já te paga. No meu caso era diferente, porque invariavelmente eu precisava fazer um upsell até maior. O cliente contratava 2 licenças, ele contratava 20. Quando eu fechei com a Samsung do Brasil, eles tinham 15 licenças, era muita coisa, e eles contrataram 2.000 licenças. Foi assim, um baque, foi a primeira vez, e eu não ganhava comissão. Tristezas do CS, eu não tinha comissão, senão hoje eu estaria rico. Mas eles contrataram 2.000 licenças. E esse é um caso que foge um pouco das regras dos 25%. Mas sempre lembrem-se disso. Eu vou fazer um upsell, eu não posso fazer um upsell que gaste, que o cara vai pagar ainda mais caro. Um exemplo que eu vi, que eu achei bem claro, imagina que você vai comprar um vinho para um jantar. Você fala, nossa, eu vou comprar um vinho delicioso. A pessoa chega e fala assim, olha, sabe o que harmoniza muito bem com esse vinho? Esse queijo. Você fala, ah, que legal, quanto que é esse queijo? R$ 200. Você fala, porra, o vinho é 100? O queijo que harmoniza 200, a pessoa não vai comprar. Aí é um exemplo de cross-sell, mas é mais para vocês entenderem que muito mais caro o cliente não vai. O queijo ideal para o vinho ideal seria, se o vinho é 100, o queijo ser no máximo 25. Pesa menos do bolso. Quem diz isso é o comportamento do cliente. Normalmente, abaixo de 25%, o cliente tende a comprar mais. E aqui vem, eu anotei aqui no celular, porque memória é ruim, de acordo com a Small Business Trends, é mais fácil você vender para um cliente para um cliente que já está na sua base, de 300 a 500 vezes, 500% a mais do que pegar de um novo cliente. Então, dentro da jornada, faz sentido. É de 3 a 5 vezes mais fácil vender para o cara que já está contigo, fazer o upsell. Em qual momento? O momento em que ele está tendo bons resultados. E qual a metodologia que você vai passar isso? A metodologia é que seja abaixo de 25%. Uma outra estratégia, que não envolve só o upsell, mas o cross-sell. Você segmentar as soluções da sua empresa. Eu tenho um artigo no meu LinkedIn, para quem quiser assistir, ler, chamado Não Seja um Vendedor de Reloginhos. E nele eu explico de uma forma muito simples. Isso aqui é um relógio normal. Eu uso para ver as horas. Eu também tenho uma Smart Band que eu uso na academia. Quando você vende um relógio, entenda muito bem o que o seu cliente quer. Ele quer só ver as horas ou ele quer ver os batimentos cardíacos, os passos que ele deu, se ele teve uma boa noite de sono, quais mensagens ele recebeu no WhatsApp. Tudo isso é uma venda extra. Então, separem a solução dos seus clientes e aí vendam para eles dessa maneira. Faça upsells e cross-sells dentro do teu próprio sistema.
fazendo com que cada vez ele tenha mais sucesso, mais retorno, mais engajamento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Victor, muito obrigada. Eu falo que o nosso melhor cliente é aquele que já está na nossa base, né? E a gente tem que dar muito foco nele. Edson, por favor, sua vez. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar falando com vocês, estar nesse bate-papo aqui de monstros do CS, né? Profissionais de alto rendimento, de alta performance. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês, com esse meu conhecimento, né, mais voltado para como se vender e como gerar uma melhor experiência, um melhor atendimento para o cliente, né? Parabéns ao Victor, parabéns à Cauana, excelente case que nos trouxeram aí, eu achei fantástico. E semana passada eu aprendi muito com essas meninas, a Jaque ali, as meninas do CS, tem um conhecimento, assim, uma bagagem extraordinária, e quero dizer assim, me chamem de novo. Estarei sempre presente nesses bate-papos, porque eu aprendo muito com vocês, principalmente do alto dos meus 41 anos, né? Eu só costumo brincar que eu fui alfabetizado e fui ensinado a viver um mundo que eu não posso viver mais, porque eu fui alfabetizado e fiz curso de datilografia, eu fiz curso de empilhadeira, de máquina de colheitadeira, que era tudo analógico, e hoje é tudo digital. Então, tudo que eu aprendi, eu tive que reaprender novamente mais tarde, porque já não servia mais para o mundo tecnológico que nós vivemos, né? Então, para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Edson Reis, mais conhecido no meio das vendas como Ed Show, por uma forma diferente de olhar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque eu costumo dizer que a nossa vida é uma venda. A gente se vende desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A gente se vende para nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos chefes, para os nossos clientes. Então, o tempo todo a gente está passando uma imagem, a gente está se vendendo. E como que nós fazemos para que a nossa imagem, a nossa venda seja algo orgânico, natural, que realmente seja congruente com a nossa teoria, aquilo que a gente realmente quer passar, né? Será que as pessoas nos veem da forma que a gente realmente gostaria que elas nos vissem? E aí eu trouxe para vocês um tema bem relevante, que é como gerar esse impacto, como se conectar melhor com as pessoas e se vender melhor. E prometo para vocês que eu não vou falar muito, né? E é uma missão difícil. E vou compartilhar minha tela aqui, a apresentação. Não conheço muito bem do Meet, estou acostumado mais com o Zoom, então se eu cometer alguma gafe, me desculpe. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem hoje, nos Estados Unidos já está na lista das doenças psicossomáticas fadiga por Zoom, né? Então, para vocês verem como a tecnologia já está gerando os seus impactos aí no cotidiano das pessoas. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Só sinaliza, já que se está aparecendo a minha tela, está funcionando bonitinho o compartilhamento. Ainda não. Ainda não. Ainda não. E agora foi? Ah, legal. Bom, então vamos lá, pessoal. Antes de começar o tema, eu queria trazer algumas informações. Eu gosto muito de pesquisar e conhecer o cenário, e eu fui a fundo, né, como está hoje a experiência do cliente, de que forma o cliente tem avaliado, principalmente as empresas do mundo online, né, que estão tendo esse contato através de prestação de serviço muito mais tecnológico, né? E aí eu trouxe umas estatísticas para vocês, para validar um pouquinho o conteúdo que eu vou trazer na sequência. 90% das pessoas, dos entrevistados, dizem que esperam ter uma experiência mais conveniente ao interagir com uma empresa online. 68% dizem que minha experiência com as marcas no meio online precisa se tornar mais fácil. 60% dizem que geralmente sentem que as marcas deveriam conhecer melhor, me conhecer mais. 60% dizem que as empresas não fazem um bom trabalho usando minhas preferências pessoais para prever as necessidades. E 66%, quando estou fazendo uma compra online, sinto que sou tratado como um consumidor normal, não como um indivíduo com necessidades específicas. E aqui, uma outra informação voltada mais para os clientes, para o churn, né, os clientes que deixam de fazer base das carteiras, onde 53%
se dizem que já se sentiram desrespeitados. E aqui eu não estou dizendo nem mal atendidos, eu estou dizendo desrespeitados. Então, tem uma certa, um certo peso em relação a esse tipo de experiência, esse tipo de comportamento. Tá? Bom, por que eu quis trazer essa parte comportamental, né, da forma como os clientes estão se sentindo hoje, de que maneira nós, da área de experiência do cliente, de Customer Success, podemos fazer um trabalho muito mais próximo ao nosso cliente para evitar que o churn, por exemplo, aconteça. Quando o cliente levanta a mão e diz, olha, estou insatisfeito, mas se ele está insatisfeito é porque algo deixou de ser atendido, é porque foi gerada uma expectativa e essa expectativa não foi alcançada. Então, eu trouxe para vocês aqui, galera, 4 dicas, 4 pontos para a gente trabalhar no nosso dia a dia, que vão fazer toda a diferença, não só na vida de vocês, no processo, no trabalho de vocês, na rotina, como também na entrega, nos resultados, junto com os seus clientes. Tá? O primeiro pilar deles é o emocional. Por que eu gosto tanto de falar do emocional? Porque o nosso corpo ele é formado por 70% de água. E essa é uma pesquisa feita por o Kami Osaka, se não me falha a memória, no qual ele dividiu as moléculas de água em 2 partes e submeteu a ambientes diferentes. Uma molécula sobre o ambiente mais agradável, gentil, com palavras de validação, de carinho, e outra com palavras, um ambiente hostil, palavras de pesadas, música pesada. E as moléculas de água no ambiente mais agradável se mantiveram, elas não se quebraram. Contudo, né, as moléculas do ambiente hostil sofreram uma mutação, um impacto direto, né, nesse comportamento das moléculas. Então, o que isso nos traz? Uma reflexão sobre a importância do nosso dia a dia, do ambiente no qual nós convivemos, do tipo de pessoas ou no tipo de comportamento que nós temos durante o dia. E isso impacta diretamente, não só no nosso organismo, como também nas nossas emoções. Na hora da gente atender bem o nosso cliente, na hora de você estar preparado para dar o seu melhor. Tá? E aí eu trouxe umas informações bem interessantes em relação ao comportamento, né? Ao nosso crescimento, nosso desenvolvimento. E essa é uma jornada que eu precisei passar, por exemplo, na minha vida, porque eu vim de uma cultura mais voltada para o mindset fixo, né? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E hoje, no nosso mercado, essa transformação digital constante, que a gente já vem sofrendo gradativamente, continua, e ela não para nunca mais, e agora está vindo o metaverso aí, trazendo, né, um novo conceito de conexão, de relacionamento, e precisei me adaptar, trazer realmente o meu mindset, o meu comportamento, para um mindset evolutivo, no qual eu pudesse tirar proveito de toda essa transformação. Né? E é o que eu trago para vocês como sugestão, como dica, para que vocês possam aproveitar melhor todas as situações das quais vocês são submetidas no seu dia a dia profissional. Afinal de contas, a gente passa 30% do nosso dia no trabalho, trabalhando mesmo, estando em home office, né? Quanto na nossa vida pessoal, nas nossas interações, nas nossas conexões. Tá? E aqui eu trouxe uma dica para vocês, no sentido de como que eu faço para sair um pouquinho dessa zona de conforto, de buscar essa jornada de transformação, de crescimento, e me manter atualizado e sempre pronto para receber novos conhecimentos. Isso, na verdade, é preparar o seu alicerce, preparar a sua base, né, para que você não se sinta invadido ou violentado com toda essa tecnologia, com toda essa transformação digital que nós estamos vivendo. Né? E uma dica interessante é a zona do crescimento, onde a gente olha para a nossa zona de conforto, que é o momento onde a gente está ali confortável, colinho de mamãe, quentinho, e a gente não quer mudar, porque está tão bom, está tão legal, né? E a gente não quer expandir isso. E aí a gente pensa assim, não, mas eu preciso conquistar novos objetivos, eu preciso traçar novas metas. Só que para isso eu preciso de ações, de comportamentos diferentes, porque senão eu vou continuar tendo os mesmos resultados. E aí vem a zona do medo, que é onde a gente normalmente, 90% das pessoas desistem, porque se sente desconfortável.
né? Está acostumado com aquele lugarzinho quentinho, confortável. E eu vou dizer uma coisa para vocês, aquilo que te deixa desconfortável é aquilo que te faz crescer. E aí você vem para a zona de aprendizagem, onde você começa a ter contato com novas experiências, com novas habilidades, com novos profissionais, pessoas que estão buscando esse crescimento, até que você chega na zona de superação, que é onde você entra num viés que você não volta mais. Você está o tempo todo buscando novos conhecimentos, se conectando, trazendo, se questionando, se desafiando, buscando esse desenvolvimento contínuo. Tá? E aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de pessoas que têm esse mindset de crescimento muito fortalecido, tanto esportistas quanto profissionais hoje que são modelados, né, grandes gênios aí. Steve Jobs, por exemplo, transformou completamente a venda de um produto, né, onde no comércio tradicional se falava muito de características, né, e ele veio falando muito sobre benefício, né, o problema que se resolve. E aí, trago sempre algumas dicas para vocês de fortalecer os conteúdos, de, sabe, buscar um pouquinho mais, e além daquilo que estamos sempre acostumados a fazer. Segundo pilar, eu falo muito sobre branding, né? Sobre marca pessoal. Quando a empresa olha, o teu chefe olha para você, qual é o posicionamento que você tem em relação a novos desafios? Como que você se dispõe, se você se disponibiliza, né? Quando alguém pensa num novo projeto, ou num produto novo, que precisa, né, ter profissionais preparados, capacitados para desenvolver o melhor trabalho dentro desse projeto. E aqui eu trouxe alguns exemplos, inclusive, de marcas que têm hoje um posicionamento diferenciado no mercado. Qual que é esse posicionamento diferenciado? O que eles trazem? Exclusividade, uma experiência diferenciada, qualidade, atenção, personalidade e confiança. Tudo isso muito voltado ao comportamento de consumo dos seus clientes, né? Principalmente em relação à experiência, à diferenciação. Você pega, por exemplo, a Apple. A Apple tem um item, né? um produto, o smartwatch, um subproduto do iPhone, que é conectado com os sinais vitais dos seus clientes, e no ano de 2021 salvou comprovadamente 146 vidas, monitorando os seus batimentos ou os seus sinais vitais. Isso é gerar valor para um produto, é trazer a diferenciação. Gosto muito de falar sobre congruência. O que é congruência? Nada mais é de você ter um discurso e entregar isso na prática. Isso é muito importante, não só para o seu trabalho, como também para o trabalho do produto ou da empresa com a qual você representa. Porque toda vez que você negocia com o cliente ou inicia um trabalho com ele, você cria uma expectativa. E é extremamente importante e é preciso ter congruência para entregar exatamente aquilo que o cliente espera, ou até mesmo superar a sua expectativa, que é um cenário ideal, né? É o que a gente mais gosta. E aqui eu trouxe uma dica rápida para vocês de networking, né? Principalmente voltado para essa área tecnológica, onde a gente está tendo um crescimento cada vez mais acentuado dos conhecimentos, né? Onde você tem aí, por exemplo, um exemplo simples do metaverso. Semana passada a Coca-Cola vendeu uma geladeira por $16 mil para uma casa que existe só no metaverso. E a geladeira da Coca-Cola só existe no metaverso. E essa geladeira não fica ligada à luz e muito menos gela uma Coca-Cola, né? E aí eu queria trazer para vocês mais 2 temas rápidos aqui, antes que a gente esgote o tempo, e aí eu tenho essa preocupação de entregar para vocês dentro do tempo, que é 2 coisas. Primeiro, conhecer-se melhor e conhecer melhor o seu cliente. Entender sobre canal de comunicação, sobre perfil comportamental, como que você consegue acessar melhor o teu cliente e entender as suas necessidades, as suas dores, para que você não precise esperar o cliente levantar a mão para dizer que não está sendo bem atendido ou que está tendo uma dificuldade em relação à prestação de serviço ou produto que você trabalha. A importância da tua comunicação verbal e não verbal, e hoje a gente teve um auxílio extremamente vantajoso, que são as calls, né, onde a gente pode ver os nossos clientes e ensinar, passar um conhecimento diferente para esse cliente. E a parte do rapport.
que é onde a gente cria uma conexão, gera uma confiança, o cliente passa a olhar para você como um ponto de apoio no sucesso do desenvolvimento dessa parceria. É quando você realmente passa a ter relevância para o seu cliente. Tá? E por último, para finalizar aqui o nosso tema, dei uma aceleradinha aqui, pessoal, e se alguém quiser conhecer um pouco mais, eu fico à disposição depois, inclusive para a gente fazer um bench, adoro fazer esse tipo de ação, tá? Que é conhecer um pouquinho mais sobre técnicas de vendas. Uma delas, bem interessante, é o Spin Selling, que é um grande best-seller, e a espinha dorsal hoje das grandes startups hoje do mercado, que fala muito em entender a situação, o problema, a implicação e principalmente a necessidade atendida. Qual é a necessidade que você vai estar resolvendo, né, desse cliente? Qual é a expectativa gerada e o que você vai entregar desse cliente? E por último, e não mais importante, é você estar preparado para desafiar o seu cliente, elevar o teu cliente para outro patamar. Né? E eu gosto muito de falar isso, principalmente no onboarding, né? Dessa capacidade de se disponibilizar e de se conectar com o cliente. E a última startup com a qual a gente aplicou um treinamento de vendas e experiência do cliente para o CS, a gente teve um aumento de 50% no engajamento dos clientes e diminuição de 30% no churn, no índice de cancelamento do produto da empresa, por vender melhor o nosso trabalho de continuidade, porque a venda ela continua sendo feita todos os dias para o cliente, porque ele é um cliente, na grande maioria das vezes, recorrente, que vai continuar pagando pelos serviços da empresa. Então, é muito importante a gente se disponibilizar e fazer com que essa experiência seja uma experiência diferenciada. Pessoal, então era isso. Queria trazer esse bate-papo, essa reflexão para vocês. Né? Espero ter espero estar dentro do tempo ainda, e agora a gente abre para as perguntas e fiquem à vontade. Edson, muito obrigada. Edson, Cauana, Victor, se vocês quiserem compartilhar o LinkedIn de vocês aqui no chat, para o pessoal conhecer mais o trabalho de vocês também, é uma ótima oportunidade. Pessoal, eu tenho algumas perguntas direcionadas aqui. Primeiro eu vou começar com a Cauana. Cacau, a pergunta 1. Analisando o histórico de cancelamento e sabendo que tem uma porcentagem relevante que foi por motivo financeiro, devo acionar proativamente clientes da carteira que estejam com o mesmo comportamento para oferecer uma negociação ou esperar o cliente se manifestar? Então, a gente tem que ser mais proativo ou esperar o cliente fazer uma levantada de mão? Uma das diferenças do Customer Success, muitas pessoas confundem, né, com pós-venda. É pós-venda, não. Pós-venda o que é? Vender o produto, o cliente entra em contato, tira a dúvida, ok, tá ali o atendimento. Mas o CS veio justamente para mudar isso, mudar a experiência do cliente e ajudar, né, em questão de sucesso. É você ser proativo. Então, é muito importante que a gente identifique, né, cada CSM na sua carteira, quais são os clientes que têm esse mesmo perfil que nem você comentou, é um perfil financeiro. Agora, na pandemia, foi um desses exemplos. Eu estava na Tecnofit, a maioria dos clientes estava entrando em contato para pedir redução de valor mensal. Então, nós, como CSM, nos unimos e vimos quais seriam as estratégias que a gente ia aplicar para todos eles. Porque senão fica muito aquele negócio do reativo. Reativo é suporte, reativo era o pós-venda. Né? Então, a gente precisa estar preparado sim. Inclusive, existem empresas que trabalham com dados, que já estão à frente nessa parte, por exemplo, a Health Score. Health Score, você consegue identificar como que está a saúde do seu cliente para você proativamente entrar em contato e resolver, né, trazer alguma estratégia, agora independente de falar de questão financeira, em qualquer outro sentido. E também, quem ainda não está à frente dessa questão de dados, ter pelo menos dentro da jornada ali de ongoing, uma forma de você entrar em contato de período em período com o cliente, para que já que você não consiga ainda ter esses dados, ou já tem mapeado um Health Score, então faça você mesmo na mão ali, entre em contato com os clientes de tanto em tanto tempo, para entender como que está a satisfação dele, você como CSM, lógico que sempre gerando valor em cada um desses contatos. Responde? Responde, muito obrigada, Cacau. Outra pergunta para você também, aproveitar. No dia a dia de vocês, que você acompanha aí com outras empresas, ou até mesmo com vocês,
Uma pessoa dentro de CS, somente, vocês têm, né, uma pessoa de CS somente voltado para a negociação de contrato, tendo em vista que é um processo que às vezes exige um pouco mais de experiência? Nas empresas em que eu trabalhei, não havia. O CSM fazia todas as funções, inclusive quando eu comecei na área, eu fazia desde onboard, ongoing, eu acompanhava o cliente do início ao fim. Então, assim, imagino que dependendo da empresa, possa sim haver, mas na minha opinião agora singela, eu acho que isso é uma habilidade de customer success. Negociação independente só de você renovar um contrato ou não, a negociação tem que estar no nosso sangue. Não adianta, eu não tenho experiência, não tem problema. No dia a dia você vai conseguir, porque às vezes não é só na retenção que você precisa negociar, você precisa reter na própria upsell, você precisa negociar. Tudo é uma negociação. Né? Então, desde o primeiro contato com o cliente, você já está negociando. Então, eu acho que se a pessoa não entende, não tem experiência, não tem problema. Tem vários cursos no mercado, ali o Edson tem os treinamentos dele também. Então, eu acho que é buscar aprender e no dia a dia a gente vai ganhando também essa experiência. E questão de inteligência emocional, tudo isso envolve, que nem o Edson apresentou ali. Parabéns, Edson, gostei muito do teu conteúdo. Foi muito ótimo mesmo. E nada melhor do que a prática, né, Cacau, para a gente estar aprendendo como aplicar. Victor? E só, Daniela, Oi? desculpa. Sim? Só uma dica, o que poderia fazer, o meu CSM não tem experiência. Traz outro que tem, coloca de carona, que nem o pessoal geralmente faz. Coloca ali do ladinho, hoje eu vou fazer uma negociação. Muitas vezes eu também já participei com um colega ao lado, para entender como que ela falava as palavras dela, cada um tem o seu perfil, mas você aprendendo com o outro é a melhor coisa, e aí você vai ganhando experiência com o outro também. Ah, sim. Victor, tenho umas perguntas para você agora. Na sua experiência profissional, como é avaliado o desempenho do CS? Aí a gente fala tanto para o processo de negociação de contratos, quanto para um churn. Como vocês avaliam o desempenho de um CS? Victor? Acho que não está conectado o microfone. Tudo bem agora? Tudo bem. Gente, desculpa, eu vou palestrando via Soft Connect, precisei vir para o evento de abertura deles hoje, mas vamos lá. Como que a gente avalia o desempenho de um bom CS? Eu acredito que o Health Score do cliente, ele metrifica qual é a saúde que esse cliente está tendo. Você verificar o Health Score da carteira de um CS diz qual é o desempenho que ele está tendo com base naquela persona. Seja ela com a retenção, seja ela com o upsell, se o seu cliente está tendo um bom resultado com o uso da plataforma, isso é um reflexo também do seu CS. Entendi. E no processo de renovação, Victor? O desempenho no processo de renovação ele já varia de empresa para empresa. Dentro da Segify, uma empresa que eu criei a área de Customer Success aqui em Curitiba, eu tinha uma meta de vendas de um upsell bem agressiva, um ticket médio de R$70 e era uma média de vendas de R$14 mil na área de CS. E como que a gente avaliava o desempenho das carteiras, né, com esse processo? Se o cliente, a gente sabia quantas pessoas trabalhavam naquele escritório e qual que era o potencial de vendas dele. Então a gente media se esse cliente estava mais próximo ou menos da obtenção do sucesso total com o upsell. Então você mensura, poxa, eu tenho uma carteira que de 10 mil clientes com potencial de 70 mil. Então, como que você vai mensurar o quanto o seu CS está aproximando a empresa de 70 mil? E, obviamente, sem sucesso, sem upsell. Então, é uma boa forma de metrificar. Muito obrigada, Victor. Só mais uma perguntinha. Na sua experiência profissional, como é registrado o histórico de negociação? Vocês utilizam, né, esse histórico para fazer novas renovações ou novas negociações? Perfeito. Isso é muito importante e é um trabalho que vem desde o SDR para o SR indo para o CS.
quando o cliente entra na empresa, você faz toda uma análise para saber se ele tem, se o Bunch está alinhado, se o Spin está alinhado, quais são as dores, as necessidades. Quando você vai vender novamente para o cliente, isso volta. Então você tem ali um pipeline com esse cliente, você reestuda esse cliente, quais são os gatilhos motivadores para a aquisição inicial, e aí o trabalho vem do processo, né? Então, cara, o que te motivou a comprar? Você recebeu esse sucesso, essa entrega? Recebi. Ótimo, a partir de agora, então, você está apto a ter mais sucesso comprando mais. Afinal de contas, se você está tendo sucesso, por que não expandir para toda a tua equipe com a nossa solução? Ah, perfeito, Victor. Pessoal, eu vou abrir agora as perguntas para o pessoal que está participando. Se alguém quiser tirar alguma dúvida com os palestrantes, esse é o momento. E aí, pessoal, vamos animar? Alguma pergunta? Vou fazer aqui então, hein? E aí pode ser para quem souber mesmo, acho que até para quem está aqui, né? Acho que essa contribuição é legal. Eu queria saber, assim, se o CS dá conta aí de vocês, né, dos clientes, eles conseguem gerar precificações de produtos, descontos, reajustes, né, sem o apoio do time comercial. Se quando estou ali na ponta do gol para fazer um upsell, né, quem conduz todo esse processo aí dentro da empresa de vocês é o próprio CSM, ou isso é passado para o comercial e ele quem toca a bola, e tanto no processo de renovação de contrato também. Chegou a fase de renovar o contrato, é como se eu zerasse, né, no modelo SaaS ali, é como se eu zerasse ali, não tenho mais o cliente, finalizei o contrato com ele. Quem entra em contato também é o comercial para poder fazer essa nova renovação, ou é somente o CS, ou é o financeiro? Quem faz aí na empresa de vocês e como que funciona? Não precisa brigar para responder, viu, gente? Bom, pessoal, se alguém quiser também depois da minha resposta falar, vou aproveitar. Na verdade, Jaque, depende da empresa. Tem empresa que te dá essa liberdade de você negociar, por exemplo, já deixa pré-definido. Você pode negociar com o cliente um desconto até tantos por cento, isso está na tua mão. Aí a gente vai lá e faz, né? Dá uma porcentagem máxima. E existem outras empresas que aí você precisa falar primeiro com o gestor. Eu já tive esses dois perfis, de eu ter que pedir a permissão para o gestor e outras dele dar liberdade até certo ponto. Passou de 30%, claro que não é, vou dar uma suposição, tá? Não é 30%, não é tão alto um desconto. Mas digamos, 30%, ok. Passou disso, é 50%. Eu posso? Não, não posso. Então, eu tenho que falar com o gestor. Geralmente, o pessoal do vendas não entra mais em contato com o meu cliente, quando eu estou cuidando ali na carteira, porque daí todas, vamos dizer assim, a parte, né, digamos, do ongoing, é eu que faço tanto venda, cancelamento, tudo. E a questão de, por exemplo, quando entraria vendas? No caso de indicação. Eu tenho um cliente para indicar. Aí sim, eu chamaria, vendas, está aqui, entra em contato, é primeiro cliente, nunca teve contato com a gente. Nesse caso só. Pessoal, se alguém quiser complementar. Às vezes em alguma outra empresa funciona diferente, né? Que eu escutei outro dia. Oi? Desculpa, eu ia complementar, eu tô no carro, tudo lá. Não, vai lá, Daiane, manda ver. Então, na empresa onde eu atuei, um período implementei CS lá dentro, todo o processo era feito com a parte de venda, a parte comercial, tá? Felizmente, CS a gente teve autonomia um pouquinho no começo, mas depois, conforme vai enchendo e vai vindo mais gente, então acabou a estrutura sendo totalmente comercial, tá? Até para negociação ali em conjunto. Então, eu acho que faz jus ao que a Cauana falou. Cada empresa, ela adota um método mais eficiente, né? Boa. Porque eu vi, assim, esse processo funcionando também em outras empresas através do próprio comercial, né, de vendas. E aqui na empresa, a gente faz esse processo de negociação
de contratos junto de CS e financeiro, né? São as duas pontes. Então, a gente envia ali processo de contrato, às vezes numa renovação automática ou num termo aditivo, mas se o cliente faz uma levantada de mão, de uma negociação, de um desconto ali, né? De uma retirada de um índice de IGPM ou IPCA, quem faz esse processo é CS junto com o financeiro. Então, eu queria saber se a gente está na linha, né? Se no caminho certo, se outras empresas têm boas práticas que fazem diferente, porque a gente vê que é realmente um processo que demanda muito, né, de ambos os times, assim, tanto de comercial tanto de CS quanto do financeiro, né, esse processo de negociação de vai e volta, de trocas de e-mail, né, CS leva um tempo para poder concluir. Então, a gente queria ver como que funcionava aí nas empresas de vocês. Jaque, eu não sei se dá para me ouvir bem, mas entenda da seguinte maneira: a empresa ela tem um cálculo financeiro que ela precisa obter para ter uma rentabilidade, um lucro, e esse cliente tem um custo que para existir dentro dessa empresa. Então, quem vai determinar a prática é a empresa dentro desse cálculo. Eu, como gerente de CS, né, como head, normalmente eu debato assim: quem ganha a comissão é que segura a bucha. Se o cliente pede cancelamento, quem vendeu e o CS não ganha comissão. Então, quem retém é o comercial. O cliente, porque é interesse da venda que esse cara continue. Se esse cara pedir negociação de upsell, quem vai tirar a venda não vai ser o comercial de novo. Então, quem vai reter o cliente, quem vai fazer um downsell também é o comercial. Essa é uma prática que normalmente eu apresento assim: ou o CS começa a ganhar comissão pela carteira, pelo LTV da carteira, ou devolve para o comercial. E é isso que a gente precisa entender um pouco, que o CS ele precisa ter um reconhecimento financeiro da própria carteira, e daí vem esse formato. A gente precisa trazer sempre a boa prática vinculada ao sucesso financeiro do trabalhador. Então, se o CS vai cuidar do cara que pediu para cancelar, o cara que pediu downsell, mas na hora do upsell e da venda só quem ganha é o comercial, então o comercial também trata disso e o CS só trata do OGON e do cliente. Legal. Jaque, posso fazer um acréscimo? Claro. Assim, eu vejo dessa forma também, que nem o Vitor falou, que o CS precisa ser mais estudado essa questão de trazer o comissionamento. Só que o que eu acho que é um ponto delicado que as empresas também têm que olhar, que assim, ok, eu vou dar comissão, só que o olhar do CS, na minha opinião, é um pouco diferente do vendas. Lógico, todos temos metas a cumprir, só que o sucesso do cliente, a gente também tem que ter aquela preocupação com o cliente. Não que vendas não faça isso, só que vendas, muitas vezes, eles têm as metas bem altas. Atendeu a necessidade, ótimo, encaixou, vamos vender. A empresa também precisa que haja venda. Sim, também concordo. Só que, muitas vezes, no lado do CS, eu já vi pessoas entrar em contato com o cliente, vamos por na área de CS, só para vender. E isso eu não acho interessante. Porque a partir do momento que você entra em contato com o cliente, olha só, estou entrando só para te vender, isso não é gerar valor para o cliente. Você fazer uma reunião, muitas vezes eu segui essa linha de raciocínio. Nas minhas reuniões, quando você vai conversando com o cliente, entendendo a necessidade dele, você vê que algum dos teus produtos da upsell você consegue incluir que vai ajudar a vida dele. Por exemplo, eu tinha clientes que tinham um contato com os clientes dele, no caso, e muitas vezes precisava mandar SMS, o meu sistema mandava SMS. Por que então eu não ofereço? Olha, a gente tem um sistema de SMS dentro do nosso, que você pode mandar para os seus clientes, o que você acha de entrar em contato com eles? Bacana, para mim foi upsell, mas ajudou para ele. Então, eu acho que essa é o upsell que tem que ser feito. Lógico, a gente tem que pensar em crescimento, trazer lucro para a empresa, sim. Só que a gente também não pode, que nem o Vitor falou, entuchar no cliente e ligar. Entrei em contato hoje com 10 clientes, tá? Mas qual foi o valor que você gerou? Não, só entrei em contato para tentar vender. Isso não é papel do CS. O papel do CS é gerar valor, mostrar para ele o quanto é necessário. E aí, trazendo a tua questão do processo que envolve CS, envolve financeiro, agora um olhar, vamos dizer assim, de liderança. Eu acho que para colocar essa liberdade para o CS, dar desconto, sem precisar pedir autorização, tem que ter uma equipe, vamos dizer assim, que já esteja madura, aonde pode dar desconto ou não, onde pode negociar ou não.
né? Ah, não está totalmente madura, não tem problema. Vai amadurecer conforme a prática, a experiência. E agora um olhar de CSN, eu, no caso, o que eu sentia? Eu gostava muito quando tinha a possibilidade de eu negociar com o meu cliente. Você tem tal margem para negociar. Porque aí, muitas vezes, ali você está no calor do momento negociando com o cliente, se você tem essa possibilidade, você já fecha o negócio ali, você está, que nem o pessoal chama no vendas lead quente, a mesma coisa também acontece na retenção. Você tem que aproveitar que o cliente ali está quente, ali na conversa, aproveita, já fecha, beleza, então vamos fazer assim, essa é a forma de negociação, eu tenho essa liberdade e pronto, do que eu ir lá, pedir para o financeiro, pedir para outro setor, pedir para outro, demorar todo aquele processo e esfriou. Às vezes o cliente fala, calma, deixa, já passou o momento, era aquele. Então, esse é o ponto que eu vejo de facilidade para a gente tratar com o cliente em negociação. Legal, Cacau. Muito bom. Bom, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui. É aberta para todos, tá? Já teve caso aí com vocês, por exemplo, de o cliente não aceitar a plataforma de assinatura do documento? Se sim, como vocês agiram nessa situação? Vocês conseguiram entender, pessoal? Porque tem, né, a ferramenta ali, né, de assinatura, e às vezes isso vem já em contrato, né? O cliente fala, eu quero usar a minha ferramenta, a ferramenta que eu já uso aqui com os meus fornecedores, e eu vou fechar a venda só se eu usar a minha ferramenta. Então, como que é esse processo aí para vocês? Se é burocrático, se demora? É uma dor hoje aqui do nosso financeiro, né, que fica com esse processo aí do envio dessas assinaturas. Bom. Acho que não, já. Eu vou para a próxima, então, pessoal. Edson, é para você. Como abordar um cliente que pediu churn? Como você age nessa situação? Como você agiria? Excelente pergunta, né? Essa é um momento que dá um frio na barriga de qualquer um, porque é um cliente que sinalizou um problema, é um cliente que já vem com uma negativa, tá? Eu posso usar como exemplo aqui duas equipes que eu participei do desenvolvimento do treinamento delas, uma de churn e uma de recuperação de churn. A de churn que recebia, né, as solicitações e tratava esses leads, e a outra pegava uma base já de clientes que já tinham churneado e tentavam trazer de volta. Eu acho que o grande segredo nesse momento são duas ações bem práticas, bem simples. A primeira delas é qualificação. Como que funciona essa qualificação? É você avaliar o histórico. E hoje a gente tem aí ferramentas excelentes, principalmente o HubSpot, que traz todo o histórico de negociação desde quando o cliente entrou, e ali, antes mesmo de você falar com o cliente, você já sabe de todas as informações dos problemas de integração, de onboarding, toda a jornada do cliente dentro da empresa. E o segundo ponto, que no início até a Cauana trouxe muito bem essa questão, que é a escutativa. É você deixar o cliente falar. Na grande maioria das vezes, eu vou te dizer, 80% das vezes, depois que o cliente falou tudo, e se você perguntar de novo qual é o problema, ele já não sabe te responder. Porque simplesmente ele queria pôr para fora. Ele estava... E às vezes o emocional conta muito nessa hora, e por isso eu trouxe uma ótica para vocês um pouco diferente, tá? Porque às vezes o cliente só quer reclamar, desabafar, ele está num dia ruim, ele está num momento difícil, que brigou com a esposa, ele simplesmente quer alguém para usar como Cristo. Isso eu já vi muito, eu fiz muita escutativa, de muito atendimento de CS, muito churn, eu adoro fazer escutativa, porque você fica ali atento, detalhista, você tem que ser crítico, entender qual o momento, não pode perder nada. E eu vou dizer, emocionalmente falando, depende muito do público, e aí vai até a dica para a Jaque, né? Jaque, me chame para a gente bater um papo outra hora, porque eu sinto que você está precisando entender um pouquinho melhor o teu ICP aí para definir um pouquinho mais as estratégias. E isso tem muito a ver também com retenção e com essa parte do CS, porque é importante você saber qual é o teu ICP, qual é a senioridade da equipe que você tem e determinar quais são as liberdades que ela vai ter também,
e qual é o comportamento que o teu consumidor, que o teu cliente tem em cima do teu produto. Qual é a necessidade, qual é o problema que ele resolve. E, em cima disso, traçar a melhor estratégia, porque eu tenho certeza que se a gente parar para olhar aqui em termos de estrutura, cada CS tem um pouquinho de diferença de um para o outro, né, levando muito em consideração o público, o comportamento e também o produto que se trabalha. Entendi. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Muito obrigada, Edson. Realmente, eu acho que você escutar de uma forma crítica, sabendo quando se posicionar, faz a diferença, né? E a Cauana falou também, o histórico é muito importante, a gente saber como esse cliente se comportou na trajetória dele dentro da empresa, traz um diferencial enorme. Deixa eu ver, alguém tem mais uma pergunta, pessoal? Acho que é isso, né? Muito bom. É isso mesmo, Edson. A gente precisa sentar do lado de cá, né? Rever alguns processos aí nossos também. A gente pega muito essa parte de negociação, né? Ela fica aqui toda com o CS, com o financeiro. E desde o processo ali de acionar o cliente mesmo, né? Então, a gente precisa estruturar muita coisa do lado de cá, nessa questão aí, sabe? De todo o processo de negociação, né? Não só na parte de renovação de contratos, né? Mas ali numa negociação de upsell também, que a gente acaba entrando, né? Junto com o comercial, então isso precisa estar mais claro do nosso lado também. Mas muito obrigada, viu, pessoal? Foi ótimo. Muito bom. Pessoal, só rapidinho, vou fazer outra pergunta, aproveitar o momento. Os contratos nas empresas que vocês atendem são renovados de forma automática ou por termo aditivo? Eu já tive as duas versões. Que aí, no caso, assim, não era por termo aditivo, daí como era um sistema, o pessoal entrava em contato, via se renovar ou não, de 3 em 3 meses, aí tinha o de 6 em 6, e tinha também o mensal, né, o recorrente. Então, cada um a gente tem que agir de uma forma, né? O recorrente, que eu falei, eu acho que é interessante ter um mapeamento dos teus clientes, entender a saúde dele, né, seja com sistema ou não, se houver possibilidade de sistema maravilha, se não existem planilhas que dá para fazer o health score, para vocês entenderem melhor o cliente de vocês. Quando é renovação de período em período, deixar, além de você ter aquele contato, né, de entender proativamente o cliente, mas ter também um alertinho ali para você lembrar, esse cliente vai vencer daqui tanto tempo. Geralmente, quando faltava 3 meses antes, eu entrava em contato com o cliente para que eu já pudesse entender. Claro, nem todos você consegue, né, 100% tá conversando todo momento, porque a gente só é um, não tem como dar uma carteira de 10 para cada um. Então, assim, aí eu colocava já no meu radar, daqui 3 meses vence esse, então já começa a conversar antes, né, para entender, para ver como é que tá a usabilidade do sistema e tudo mais. Muitas vezes ali você já pode identificar um possível churn. Então, você trabalhando com o cara já desde de um tempo ali, antes desses 3 meses, tempo perfeitamente para você trabalhar e conseguir renovar depois. Já fiz vários e já consegui, graças a Deus, renovar, e outros, infelizmente, não. Muito obrigada, Cauana. Eu agradeço em nome da Cytware, a Cauana, o Edson, o Victor. Foi muito importante essa reunião hoje, a gente conseguiu trocar várias informações, tenho certeza que agregou para todos aqui. Jaque, você quer complementar? É isso, pessoal. O restante também, né? Obrigada demais. Estamos aqui para o que precisarem. Vou te chamar sim, Edson, para o nosso próximo bate-papo. É sempre bom essa troca, né? Esse era mais é o que eu falei, era um bench mesmo, voltado muito para essa parte de negociação. A gente está olhando muito para isso neste momento, mas acabou virando uma roda de conversa, mas tenho certeza que agregou aí para todo mundo, né? Essas trocas, essas experiências são sempre muito enriquecedoras. E se precisarem, acionem a Cytware aí, que a gente também está aqui com um time de CS, estruturando uma área, implantando Sense Data, então, se vocês precisarem, a gente está aqui para contribuir também, tá bom? Pessoal, vamos tirar uma foto, um print aqui, todo mundo, se quem puder, claro, destravar a câmera. Deixa eu ver.
Só antes da foto, só agradecer então todo mundo, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada por todos ouvirem, estar participando do evento. Sucesso para todos vocês e contem com a gente aí no que precisar também. Jaqueline, Daniela, se precisar aí da Customer Hacks, conte com a gente em divulgar vagas. Estamos aqui para ajudar realmente. Inclusive vieram, né? A gente está com vagas abertas, viu, pessoal? E vieram várias pessoas aí da divulgação de vocês. Que bom, fico feliz. Gente, alguém sabe como que faz para aparecer todo mundo aqui no Meets? Bom, o meu já tá, deixa eu ver se tem ali na opção, alterar layout, ali uns 3 pontinhos. Isso. Deixa eu ver. Mosaico. Pronto. Te dar um print, pessoal. Quem puder abrir a câmera, ó. Vou tirar. Muito obrigada, gente, a todo mundo que participou. Muito obrigada, Customer Hacks, ao Edson, CEO da Ed Show. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu!